Não, mas ele quer notícias do São Paulo. Quer falar a informação ou quer falar do Flamengo primeiro? Qual que é a do São Paulo? Vitor Sá, que o André mandou no grupo. Então vamos falar do São Paulo, vai, já que o Gleison pediu, depois Flamengo eu prometo. Fala aí do tricolor paulista. Qual que é que eu não vi a mensagem? O Bruno sabe? É do Vitor Sá, vou ler aqui, ó. Lê aí, então. Informação Enquanto você tava pegando aí, pô, ontem teve uma votação lá no Conselho de São Paulo para destituição do presidente do Conselho, né, o Olten Aires. Sim. Aquele que acumulou R$85 mil em multas em 2 anos. Você viu isso, Viola? Em 2 anos, 171 multas. E aí teve a votação no Conselho para saber se ele permanecia na presidência ou não. Uhum. Vai continuar. Vai continuar? O Conselho entendeu que ele deve continuar. E tricolor. Ó, a informação do André é importante aqui, ó, sobre o Vitor Sá. Tá. Vitor Sá, para quem não lembra, atuou no Botafogo, um jogo atacante de beirada ali. Informação do André Hernan, tá? São Paulo está otimista para conseguir a contratação dele. O jogador está livre no mercado desde que ele deixou o Krasnodar da Rússia. Teve sondagem de diversos clubes do futebol brasileiro. O Krasnodar, ele quer renovar, mas o jogador tem a procura do futebol saudita e, porém, vê com bons olhos voltar para o futebol brasileiro, tá? Está livre no mercado, o contrato acabou. O São Paulo oficializou o interesse e o foco é na questão financeira, que é o maior entrave nessas conversas. Até porque teve vários clubes que sondaram o Vitor Sá nas últimas semanas. O próprio Botafogo, eu conversei com pessoas próximas ali, eles tentaram a contratação, repatriar o Vitor Sá, só que são valores muito altos. E aí acabou esfriando o interesse. O São Paulo, como o André Hernan falou, tem como esse maior empecilho diminuir o salário dele e buscar esse acordo. Mas estão otimistas, tem outros clubes querendo, futebol saudita. Fato é que o ponto positivo ele quer voltar para o futebol brasileiro. E isso pesa a favor do tricolor, né? E aí tem a questão, então, é isso, né? Da questão financeira. E o Hernan ontem falou bem como o Dorival enxergaria, né? Esse jogador, esse atacante e as características dele. Sim, o Corinthians, vale lembrar que... Né, foi o Bruno Andrade, no começo do ano, que ele foi oferecido para o Corinthians chegou a analisar. Eu soube que nos últimos dias teve uma nova sondagem, mas não chegaram a avançar, até por conta dos valores que ele recebe, entendeu? Isso. Ele foi para o futebol russo para receber muito. E aí... Isso aí, no Krasnodar, né? Exatamente. Inevitavelmente, ele não vai querer voltar para o Brasil recebendo metade. Então, a gente está conversando sobre valores altos. Bruno, vamos falar de Flamengo ou você quer completar aí do Vitor Sá? Fala, Bruno. Não, já que o assunto foi São Paulo, só para atualizar, enfim, trazer mais um pormenor sobre o Domingos Duarte, o zagueiro português que tanto São Paulo como Botafogo têm interesse. Também há outros interessados no futebol da Europa, trazendo então mais uma novidade aqui. Todo dia a gente tenta trazer uma atualização, até porque os empresários, enfim, os representantes me explicaram que até sexta-feira ele não vai tomar nenhuma decisão. Tem certa urgência para resolver o futuro, mas até sexta-feira ainda vai avaliar todos os cenários na mesa. Um ponto em comum aqui que envolve todas as negociações. Para fechar um futuro novo contrato, ele que não fica no futebol espanhol, ele quer assinar um contrato novo, válido por 3 anos ou 3 temporadas, né? Depende aí do país em que ele venha a ser inserido. Essa é a grande novidade, é a nova atualização. 3 anos de contrato é o mínimo, ou pelo menos aquilo que ele imagina para fechar com um novo clube. Não fecha as portas para o Brasil, São Paulo e Botafogo, mas ainda que equaciona algumas propostas do futebol europeu. Do São Paulo No São Paulo, os bastidores fervem. Sim, ferveram ontem. Ontem, Aires de Abreu, que tinha sido afastado do cargo por irregularidades e tal, foi recolocado no cargo e com um apoio importante e decisivo da oposição do São Paulo. Lembrando que o ontem ele era... aliado de primeiríssima linha do Júlio Casares. Vou explicar por quê. Vai lá. Olha só, quem foi o artífice da entrada da Leila Pereira no Conselho do Palmeiras? Mustafa. Um sócio. Então. Onde está o Mustafa hoje? Afastado. Então, cara, para você chegar ao poder... Mas é difícil entender. Mas não é possível que as pessoas vão entender, é simples. Não é tão simples. Quantos presidentes de Câmara do Congresso Nacional eram aliados do governo eleito naquela época? Se você for consultar na história, nenhum. E por que o governo eleito compõe com o presidente da Câmara? Porque sem ele não passa nada, nem o Wi-Fi, entendeu? Então a oposição tá certa, tem que compor com o ontem para que o amanhã seja diferente.
Não tem como, isso é política, sabe? Não dá pro torcedor do São Paulo chegar e falar, então não presta, então não farinha no mesmo saco. É simples de entender. Para a oposição ganhar a eleição, sem o ontem, nem concorre. É simples. Qual é a diferença de entender isso, cara? Mas aí o problema é do cimento. O problema é do cimento, velho. O cara tem que entender ignorar isso. o sentimento do torcedor. Não é sentimento, então tá bom, cara. então se a Leila falou, agora o Mustafa vai ser o diretor de futebol, porque politicamente vai ser importante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela explicou como é que ela chegou ao poder. Eu sei que ela chegou ao poder, mas isso... essa coisa melada, o torcedor, o sentimento, a arquibancada, claro, o cimento. Você pode simplesmente virar as costas, como o Conselho de São Paulo faz há 20 anos, virar as costas do torcedor e falar que se dane esses caras. É simples de entender, cara. Não é possível. Simples de entender, mas senão todo mundo entendia. Mas enfim, Arnaldo, fala. Não, Tironi, eu acho que diferente. É bom que ele esteja usando o exemplo de outros clubes, porque política, muitas vezes, talvez a chance da oposição do São Paulo chegar ao poder depois de 500 anos seja se aliar a um grupo da situação como está acontecendo nessa reconfiguração. Não é o ideal, tem coisas simbólicas. E assim, né, essa votação, na verdade ele estava afastado temporariamente, essa votação ela ocorreu sem que a acusação de superfaturamento do carro com multas dele tenha sido levado, esse processo ainda não foi instaurado. Muito provavelmente, se esse processo ocorrer e for aberto, ele vai ter as suas sanções. Ele talvez seja afastado daqui para frente, mas ele ainda não tem essa carga nas costas dele. Claro que ele está ligado à gestão Casares umbilicalmente, mas a partir do momento, foi ele também que, depois de relutância, comandou lá a reunião que acabou com o impeachment do Casares. Hoje, para a situação política do São Paulo, Massini falou de como os grupos se compõem para ganhar uma eleição. E é isso que a oposição de São Paulo fez. Talvez sem imaginar a repercussão que teria. Tanto que está todo mundo tentando se explicar hoje. Mas hoje é Outen versus Macis. Né? Como no Corinthians era Tuma versus Stabile. Isso também é fácil de compreender. Quando tem um vácuo de poder, é o conselho com o executivo. Cada um quer ter mais força. Como é que o Stabile avançou? Chegou um momento em que o Tuma tirou o time. Só que agora tem um processo de impeachment aí no Stabile. Agora está de novo, se você for pensar, conselho contra executivo. Quando tem um vazio de poder, todo mundo tenta ocupar esse poder. É o que está acontecendo. Né? No São Paulo e no Corinthians. O Corinthians tem uma degola. O Corinthians degolou gente do passado, mais fácil. Agora ele está tentando fiscalizando o presidente interino que já tem denúncias, né? E acho que o São Paulo, que agora o ontem ele tem que dar andamento aos ritos que o São Paulo parou enquanto estava essa vacância de poder. Então ele tem que votar a reforma do Estatuto, ele tem que votar a expulsão do Casares, ele tem que votar como um presidente da Câmara quando está trancada a pauta. Isso tudo pode estar negociado, pode ter sido negociado. A gente vai te apoiar para você voltar. Só que agora, tem isso aqui que você vai ter que fazer. Diferentemente da época da Leila ou de qualquer época, ou da época do Flamengo, hoje as pessoas, os torcedores estão muito mais atentos a isso. E hoje os conselheiros têm nome e sobrenome, como diz o Então. E a coisa mais simples para o torcedor é chegar e colocar todo mundo no mesmo saco. E clamar pela SAF. Mas aí é tratar o torcedor como burro. O torcedor não é burro. Não, então. Entendeu? Pergunta pro torcedor São Paulo, não sei como é que ele tá contente hoje. Não, ele tá puto da vida, tá pé da vida, desculpa a expressão. Mas o que eu acho é o seguinte, nesses movimentos políticos, é a mesma situação, por isso que você se comparou com a situação política do país. Tem muita gente que quer fechar o Congresso, certo? Sim. É alternativa? Não é alternativa, né? Melhorar o Congresso, e o processo... trocar pessoas, é necessário. Agora, no futebol, agora tem esse caminho alternativo, que não é fechar o Congresso, é vender o clube. É a mesma coisa. E isso ganha força, enquanto todos se misturam, né, diante do Corinthians. Como eu falei, outro CNPJ, o maior cabo eleitoral da SAF são esses caras aí. Essa turma é o maior cabo eleitoral.
Olha, eu ontem, Perfeito. não sei quem. Só uma coisa, Olha, você nem explicou... precisa de muito esforço, ó, deixa os caras lá fazer as coisas que eles estão fazendo, dar multa pro São Paulo pagar, roubar no camarote. Pô, aí a SAF só fica esperando. O Marco Aurélio Cunha, acho que foi ele que falou isso, não lembro exatamente, mas ele falou assim, olha, eu não me envolvo tanto, porque para eu ser candidato eu vou ter que fazer acordo com o Vessa, com o Arnaldo, com o Tirone e tal. Perguntaram a ele por que ele não se candidataria a presidente de São Paulo, né? Então, mas ou você joga o jogo... Ele foi eleito vereador aqui fazendo como? Então... Qual foi a composição para ele ser eleito vereador? Pela visibilidade que o clube deu, né? Então, assim, a política é assim. É assim, cara. Você explicou como é, eu concordo com você, você tá certo, a política é assim. Só que existe a imagem para fora. E a imagem para fora pegou mal. A imagem para fora... Não, isso eu não discuto que pegou mal. Eu só não trato o torcedor como burro. O cara tem que prestar atenção nisso e entender que é assim que as coisas funcionam. A vida como ela é. Entendeu? A vida como ela é. Estamos chegando ao fim, mas só deixar uma frase. Tem mais 5 minutos aí. Não dá. Não? Estamos chegando ao fim, mas eu queria saber em que mundo que as pessoas têm que entender, o torcedor aqui, bancada, tem que compreender que o cara... que 2 dias antes da recondução dele ao cargo, ele está acusado de ter dado 150 paus de multa para o São Paulo pagar. Sim, mas talvez... Que ele tem negócio se ele comprar só a manchete... Falsidade ideológica e tal. Eu tô falando, não é fácil de você entender que essa fica... porque não estava sendo votado isso. O torcedor pouco se importa com o que está sendo votado, meu Deus. Esse é o problema. A gente explica, é para isso que a gente está aqui. Vamos conferir os destaques do dia. Né? Mas vamos de São Paulo então, Hernan. Vamos. Qual que é a principal novidade? A principal novidade é o Victor Sá, ex-jogador ponta do Botafogo, que está em fim de contrato com o Krasnodar da Rússia. É um jogador de 31 anos, é um jogador já experiente e é um jogador que é um pedido da comissão técnica do Dorival Júnior. Dorival Júnior já trabalhou com ele no Ceará. Já tinha pedido a contratação dele no Corinthians. O Corinthians, inclusive, negocia com o Victor Sá, mas não consegue porque ele ainda tinha um tempo de contrato, né? Ainda tinha um tempo de contrato com o Krasnodar, tinha que dar uma compensação financeira para o time russo e acabou não rolando. E aí o Corinthians saiu do negócio, o Dorival ficou frustrado à época, eu me lembro. E agora pinta uma oportunidade, porque agora ele está em fim de contrato, né? Seria um jogador que sairia, entre aspas, de graça, nunca é de graça, mas sai sem contrato, sem ter que pagar transfer. Só que tem um entrave importante que a gente precisa dizer, né? O salário dele no Krasnodar é muito alto, padrões brasileiros. Ah, é? Muito alto, é muito acima do teto, por exemplo, do São Paulo. Então, assim, teria que entrar num consenso entre jogador e São Paulo para ele receber algo parecido com um teto. E aí, sim, teria negócio. Mas aí as negociações estão nesse sentido, de tipo, quanto você quer ganhar? Qual que é a sua ideia de salário? Óbvio, também com o staff do jogador, e as conversas vão seguindo. E o que eu pude apurar dentro da comissão técnica do Dorival é que, assim, o Victor Sá é um ponta, mas diferente dos pontas que o São Paulo tem. Uhum. Porque o Arthur e o próprio Ferreirinha são 2 jogadores de muita intensidade, que vão e voltam para marcar. O Victor Sá não é um jogador que volta tanto para marcar, mas tem a intensidade necessária no último terço do campo. Então, assim, a comissão técnica avalia que o Victor Sá é um jogador que você pode jogar lá na segunda linha e aí você pode ter um lateral um pouco mais defensivo, quase que um terceiro zagueiro. E aí eu me lembro que o Enzo Dias fazia muito essa função com o Crespo. Era quase que um terceiro zagueiro. E o Dorival fazia isso com o Rafinha do lado direito. O Rafinha não ia tanto, o Rafinha ficava ali meio que terceiro homem de defesa. O Caio Paulista era lá na frente do lado esquerdo, e aí abria espaço para ele entrar lá no lado esquerdo. E o Rato fazia o corredor do lado direito, entre aspas, ajudando e fazendo o serviço sujo para o Rafinha, de ir e voltar. Então, assim, o Victor Sá é um jogador que pode fazer esse último terço do campo e você ter, de repente, um jogador e proteger o teu sistema defensivo, que hoje é muito fragilizado. Então, assim, tem jogadores de ponta, tem os moleques da base, mas com características diferentes e que o Dorival Júnior entende que o Victor Sá
pode ser esse jogador mais do último terço, não necessariamente um cara que vai voltar. Até pela questão da idade, que é um jogador de 31, vai fazer 32 anos. Então já vai fazer 32 e como você falou, tem uns clubes brasileiros que estão aí especulando um pouco, mas o salário dele na Rússia é alto, então. É alto. E aí beleza. Tipo assim, mas ele não vai ter contrato, vai acabar o contrato dele com o Krasnodar. Mas você mantém uma média, né? Tipo assim, acabou o seu contrato aqui, tu ganha um salário milionário. Sei. Aí você vai para um outro lugar, tão grande quanto? Sim. Né? Vamos falar de um mercado russo que é diferente da vitrine do São Paulo. Então você vai para um lugar grande, você vai querer diminuir pela metade, sei lá, não vai. Menos da metade? Não vai. Então aí essa é uma discussão. Não vou entrar no mérito do valor aqui, porque, enfim, a gente não fica falando do salário de jogador aqui, é meio que uma premissa nossa. Mas assim, hoje o salário é incompatível com o que o São Paulo pode pagar. Aí entra a negociação. E dessa maneira, até questionei as fontes lá dentro do São Paulo sobre isso. Mas como é que poderia fazer uma composição? Bota a meta, bota uma luva diluída, bota uma meta aí para o cara alcançar, uma conquista de vaga direta na Libertadores, uma Sul-Americana. Então, assim, são essas composições que estão sendo tratadas agora e o São Paulo espera avançar aí nos próximos dias aí com o Vitor Sá. Boa, e a gente vai seguir atualizando. O Bruno pode completar também, tem a questão do zagueiro, né, pra gente falar, quero saber se teve atualização. O Bruno também. Deu uma atualizada aí hoje. E depois eu vou ler as mensagens, tá, porque o pau tá torando aqui no chat. Eu quero atualizar, assim, nada muito novo do Newton. Boa. Mas a questão do Newton, hoje ela tá assim, não vou dizer que ela tá travada, mas ela segue os ritos ali da negociação. Então, por exemplo, o Botafogo quer uma grana. O São Paulo gostaria de ter um empréstimo. O Botafogo negou o empréstimo, mas teria que ser uma obrigação de compra. Então, o São Paulo colocaria essa obrigação de compra num valor. Beleza, topo fazer com obrigação de compra, nesse valor. Então, o ajuste hoje da conversa é como vai ser essa obrigação de compra. Se vai ser... num primeiro momento, o Botafogo queria 5 milhões de euros. São Paulo falou, não pago. Aí pode ser 4 e pode até fechar entre 3 e 4 a obrigação de compra. Então, nesse momento, sabe quando você fica meio que cozinhando a negociação? Sei. Cada um puxando a sardinha para o seu lado? Então, está nesse momento agora, sem grandes avanços, porém, viva a possibilidade do Newton vestir a camisa do São Paulo. O chat está discutindo a questão de João Fonseca ou Hexa. Aí, daqui a pouco eu leio as mensagens. Botamos um fogo na parada, né? Marcelo Costa, João Fonseca joga de quê? Joga de forehand, meu amigo. Você vê a pedrada que ele dá no forehand ali, você não ia ironizar, viu, Marcelo? E o moleque é brabo mesmo e a gente tem que torcer por ele. Agora, eu tô fechado com o Hexa. O João Fonseca vai ganhar Roland Garros mais cedo ou mais tarde. Bruno, é o seguinte, e o... Como é que chamava o zagueiro Domingos. mesmo? Domingos Duarte. Domingos Duarte. Fala, rapaziada boa. Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivos e atualizado do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do São Paulo. Então, desde já peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado e informado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente vai seguir nossa edição por aqui. Um grande abraço para você, nos siga para mais e até o próximo vídeo. Fui.